Você está ao vivo. Uhul! Bom dia. Desse jeito nem dá bom dia. Deixa. É de não buscar água. Gente, nós já estamos super familiarizadas com a câmera, né? Então já vão chegando. Bom dia. Daqui a pouco a Edna vem e nós vamos responder hoje algumas perguntas bem legais que vocês fizeram na caixinha aqui da Hope. Enquanto isso, olha o que mamãe passa, né, gente? Pintar a unha de vermelho é a coisa mais linda, but pra tirar... Bom dia, Carol. Pra tirar não é fácil. Tudo bem se eu tirar um pouquinho do esmalte aqui, né? Vocês me entendem. Ai, ai. A Edna já vem e nós vamos dar início. Eu quis entrar às 8 pra não atrasar, né? Você sabe. Vamos lá. Vocês fizeram umas perguntas muito legais. Já vou falando aqui o que vai ter. Vai ter pergunta, na verdade teve, né? Pergunta sobre desfraude. Teve pergunta sobre o que fazer quando a criança chora, se alguém ri dela. Pergunta sobre a culpa do autocuidado da mãe, né? Então, vai ter uns temas muito legais. O que foi? Ela tá dizendo que eu não podia fazer a unha na live. Eu disse que eu podia, sou uma mãe. Bom dia. Sem tempo. Quem Oi, é mãe? Carol. Quem é mãe vai me entender. Quem não é vai achar um absurdo, mas tudo bem. Né? Sabe o que eu disse? Eu disse que nós estamos tão familiarizadas com câmera que nós estamos desse jeito já. Fazendo unha na live? Fazendo unha na live. Parece que eu tô vermelho. De vergonha? Não pode ser. Só pro lado aqui é de vergonha. Então vai lá. Vamos esperar mais um pouquinho. Então vamos esperar. Vai Vamos chamando. mandar essa live pro Vai pessoal. chamando Oi, aí. Fabi. Vai chamando. A galera vai chegando. Aí, será que eu já não posso contar as 7 camadas das unhas? Pode, enquanto a gente vai... Ó, pra vocês entenderem. As 7 camadas é o seguinte. É 2 camadas de base, primeiro. Depois uma camada de base fosca. Depois 2 a 3 camadas do esmalte, da cor do esmalte. E depois vai um top coat, que é um finalizador. Gente, fica muito legal a unha. Demora pra descascar. Pra quem é mãe aí, precisa lavar louça, igual eu. Lavar roupa, calçado. Pega a dica que é boa, gente. Pega que é boa. Gente... A unha aguenta. A unha não, o esmalte. Bom dia, que saudade. Eu falei da base fosca? Acho que sim. Tem a base Anotaram? fosca no meio, tá? Anotam aí. Live ao vivo sobre como fazer as unhas. Damos o foco. Não, a gente só tá aproveitando o tempinho aqui, né? Conhecimento é tudo. Elisa. Saudade linda. Ontem nós falamos de você, né? E nós estamos com saudade. Essa pirilampa. Ai, querida. Ai, ai. Já falou sobre o que a gente vai falar hoje? Eu tava contando um pouquinho das perguntas, né? Oi, Manu. Contei pra eles as perguntas, deixa eu ver se eu falei todas. Acho que sim. Ah, não falei. Teve sobre o Work 2, a gente vai falar também, né? Sobre... Então vamos lá, vamos dando início, né? Oficialmente. Oi, Giovana. Bom dia, Manu. Oficialmente é sem... Bom dia, Manu. Eu preciso parar? Vocês acham que eu tenho que parar, gente, de tirar o esmalte da unha? Tá, tudo bem, vamos lá.
Gente, a gente vai responder algumas perguntinhas que, na verdade, essa semana tá bem corridinha, né? A gente tá preparando aí, depois a gente vai contar pra vocês um material muito legal pros professores, tá? Um curso online com muita ferramenta prática, porque nós estávamos com vários works marcados agora nessa vinda da Bruna, presenciais, e infelizmente a gente não vai conseguir realizar em função dessa situação que a gente novamente está passando, né, da pandemia. Então nós tivemos que adiar alguns sem data prevista, e então por isso nós estamos aproveitando essa vinda da Bruna para gravar um curso online para os professores e organizar algumas coisas. Então hoje essa nossa live vai ser para responder algumas perguntinhas que a gente recebeu na caixinha que a gente abriu ontem, tá? Oi, Fran, oi, Ana, sejam bem-vindas. Então a primeira perguntinha, com certeza não vai dar tempo de responder todas, né? Mas porque a gente é 30 minutinhos. minutinhos. As que normalmente sempre aparece também, né? Para já aproveitar e tirar dúvidas. Então vamos lá. A primeira perguntinha, então, é sobre o desfraude, que muitas mamães perguntam, né, lá no Insta da Bruna bastante. Muito. E que a gente sabe que... tem que fazer mesmo pra postar no Insta. E a gente sabe que para as mamães, às vezes, é um momento bem desafiador, né? Esse momento desse processo do desfraude. Vocês estão ouvindo? E uma roçadeira aqui. Alguém tá cortando grama. Ontem, quando a gente tava gravando o curso também, volta e meia, dava... Faz parte do processo. Então vamos lá, Bruna. Gente, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre desfraude é que é um processo de desenvolvimento da criança. Não tem nada a ver com o adulto, não tem nada a ver com o verão, não tem nada a ver com os 2 anos. Então, a gente cria expectativa em cima dessas coisas que foram contadas para nós, que no verão é mais fácil, com 2 anos eles já conseguem, e a gente coloca essas expectativas irreais na criança. O processo de desfraude é o processo de desenvolvimento, e a criança vai nos demonstrar que está pronta, porque ela precisa de amadurecimento em 3 fatores: amadurecimento físico, amadurecimento emocional e cognitivo. Então a gente precisa esperar ela se amadurecer nesse sentido para que ela nos dê sinais que está pronta. Primeiros sinais que ela começa a avisar que ela fez xixi. Então ela tá com a fralda, fiz xixi, ela está percebendo que fez xixi. Então ela já está trabalhando isso, esse desenvolvimento já está aparecendo. Depois, quando a fralda começa a incomodar, como ela não quer mais a fralda, né? A mãezinha que nos mandou é justamente essa questão, ela não quer mais usar a fralda, mas ela sempre faz o xixi na calça. Então a gente às vezes acha assim, tá, tirei a fralda por 3 dias, 4 dias e espero que minha criança já sente no vaso e faça xixi no vaso. Não, gente, é um processo e pode ser que a criança não esteja pronta para isso. Quanto mais expectativas e pressão a gente coloca em cima da criança nesse processo, mais a gente atrapalha. Hoje não tem como ficar. Hoje não. Hoje tem que ser assim. Hoje é assim, viu? Corta. Tá, porque vocês sabem, né? Quando eu começo... Gente, e semana passada nós estávamos falando sobre a adaptação, né? E a gente falava muito sobre a segurança. E em tudo na infância é assim. Quando o adulto passa a segurança para a criança, tudo acontece de uma forma mais tranquila. Então, esse momento do desfraude também é muito importante que a mãe esteja segura para fazer o desfraude, que ela esteja ciente de que vai ter xixi na cama, que vai ter cocô na calça, xixi na calça, pela casa, né? Acompanhar o desfraude, na verdade, né? Para isso ser um processo mais tranquilo, né? Porque vai acontecer. Então, assim... respondendo a essa pergunta, a mãezinha perguntou: eu devo continuar insistindo no desfraude ou eu paro, coloco a fralda de novo? A minha menina tem 2 anos e 6 meses e continua fazendo às vezes o xixi e o cocô sempre na calça. Já fazem 3 meses e pouco. Talvez você iniciou quando ela não estivesse pronta.
né? Então, assim, outra coisa é a gente não enxergar a fralda como inimiga. Se precisar pôr a fralda, põe a fralda, gente. Assim, ó, por exemplo, para andar, tá? Também é um processo de desenvolvimento, certo? Só que para andar, a gente não fica, como é que ele ainda não anda? Ou, né? Ou às vezes, quando a criança tarda muito, a gente fica mesmo, né? Mas assim, a gente sabe que acontece ali por volta de um ano e meio, por exemplo, né? Só que ninguém fica assim nessa expectativa. De repente a criança tá lá, já se segura assim nas coisas e de repente ela sai andando. Uau, né? Porque ela está pronta para andar. Não é porque ela treinou muito, não é porque estava no andador, não é por isso. É porque o processo de desenvolvimento iniciou e se completou ali. Então ela começou a andar. Para falar, mesma coisa. Ela vai treinando até que o seu processo de desenvolvimento está pronto e ela começa a dar as primeiras palavras. Então, com o desfraude, a gente precisa entender que não depende de nós. E não é uma regra. Não tem como nós falar. Por exemplo, olha esse caso da mãe que comentou aqui, né? Isso. É diferente. Cada criança tem o seu tempo para tudo. Claro que algumas coisas às vezes nos preocupam, né? Sim. A fala, não tá andando ainda, enfim. Mas da gente também respeitar. Só para finalizar, antes de tu contar, Bruna, da mãe que perguntou, então, devo continuar? Vão percebendo a criança. Como é que tu vai colocar a fralda de volta na criança se ela não quer mais a fralda? Então, esse é um sinal de que ela não quer mais usar fralda. Pronto. A partir daqui que a gente tem que trabalhar, né? Passar segurança para essa criança, fazer com que esse processo aconteça de uma forma mais tranquila. Pode. Deixa eu contar pra vocês, olha só, as 3 meninas, elas, a Via e a Val desfraudaram separadas, não desfraudaram juntas, né? E Valentina tem um desenvolvimento do seu corpo mais acelerado que Maria Vitória. Então Valentina vai muito mais vezes ao banheiro que a Maria Vitória. E desde bebê a gente percebia essa diferença do corpo de cada uma, porque Valentina a gente precisava trocar a fralda muito mais vezes do que Maria Vitória. E no processo do desfraude, quando eu tirei delas a fralda, eu tirei da Vitória primeiro, porque a Vitória sempre dizia, né? Tem xixi na fralda, a fralda tá coçando, enfim. Foi por volta também ali de 2 anos e meio para 3. E Maria Valentina não se incomodava com a fralda. E eu continuei deixando ela de fralda e a irmã sem fralda. Até que as duas desfraldaram de dia e quando a fralda começou a amanhecer seca, né? Porque isso também é importante. Faça um desfraude diurno primeiro, né? Porque quando nós dormimos, a gente perde um pouco da habilidade de controle, né? Ainda mais a criança, assim, de segurar o xixi, de segurar... Enfim, e o desfraude noturno, Maria Vitória amanheceu tipo 3, 4, 5 noites com a fralda seca, vazia, eu ia dizer. Também. E aí eu tirei então da Maria Vitória e teve assim alguns escapes, raros escapes, porque ela realmente, assim, a gente levava antes de dormir, fazer xixi, e raramente ela fazia na cama. Aconteceu alguns escapes, mas nada assim grande, né? E Maria Valentina, eu troquei os nomes, será? Tu tava falando da Maria Vitória, que era mais tranquila. Tá. E a Maria Valentina, quando nós tentamos tirar de noite, foi assim um dia que ela amanheceu 2 vezes com a fralda seca e a gente tentou tirar de noite. Porque daí já era mais prático, né? Escova dentro, faz xixi e vai pra cama. E ela fez xixi já na primeira noite que ela ficou sem fralda. Bom, a gente colocou o colchão no sol, limpou tudo, enfim. E pensamos assim, será que tentamos de novo? Vamos tentar de novo. Ela fez xixi na outra noite. E isso foi um aviso para nós, para mostrar para nós que ela ainda precisava da fralda de noite. Então assim, hoje ela tem 5 anos. Talvez faz meio ano que ela assim começou a amanhecer com a fralda totalmente seca. Então, gente, são 4 anos e meio. Então, agora, por exemplo, como nós estamos de viagem, a Liz ainda usa fralda à noite. A Liz tem 3, vai completar 4 agora em abril. Desculpa, abril as meninas vão completar 6.
Paciência comigo. A Liz vai completar 4 em julho. E a Liz usa a fralda de noite. Também amanhece seca, tá? O que acontece? Quando a gente sai viajar, muda o ambiente. Às vezes elas estão muito intertidas, não vão no banheiro. E o que eu faço? Eu compro uma fralda e boto a fralda pra dormir. Fralda amanhece seca, ótimo. Amanheceu seca, bota no lixo e deu. Entende? A gente às vezes acha que usar fralda é que a criança não se desenvolveu, que a criança que vai retroceder. Não é isso, entende? A gente só precisa respeitar o corpo deles, tá? Deixa eu ler aqui, peraí. Sim. Mas eu posso continuar fazendo? Ela já pede xixi às vezes, mas esquece, a gente sempre estimula falando. Parabéns quando ela pede que está aprendendo. Sim, pode continuar e saber que faz parte do processo, que é errando, que vai acontecer, entende? Só que respeita, tipo, nunca xinga quando ela fizer, né? Quando tiver algum escape, não culpa, não humilha e busca, assim, sempre ir lembrando ela, né? Por exemplo, Maria Valentina, pra gente fazer o desfraude de dia, a gente ficava assim de 2 em 2 horas perguntando: mana, tem xixi? Mana, tem xixi? Né? Pra lembrar ela disso, porque ela é assim muito rápida. Ela toma um copo de água agora, daqui uns 15, 20 minutos ela precisa ir fazer xixi. E Maria Vitória não é assim. Maria Vitória toma água e vai fazer xixi lá de noite. Então é importante também a gente conhecer um pouco sobre eles. Ontem nós falávamos também sobre essa questão de quem tá começando. Que bom ouvir isso de vocês, porque os familiares sempre vêm com muitas opiniões. A gente falava sobre isso ontem, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque na verdade a gente se preocupa muito mais com o julgamento dos outros do que realmente a gente quer fazer e acha que né, entende que é o certo pra nossa criança. Mas voltando só um pouquinho para quem tá nesse processo de desfraude, ontem eu e a Bruna falávamos sobre isso, de que tá começando, tirando a fralda, leva a criança junto, né, com a mãe no banheiro. A mamãe vai fazer xixi agora. E claro que nem a Bruna falou ontem, não é pra mostrar nada, aqui sai o xixi, não é isso, tá? Mas a mamãe vai sentar e vai fazer xixi, escuta, o barulhinho. Então já deixa a criança, né, que nem essa mãe que nos procurou, ela disse, ela até faz o barulhinho quando ela senta no vaso, ela faz shhh, mas ela não sai. E aí eu contei pra Bruna, até acho importante compartilhar com vocês, porque é bem interessante quando a gente para pra pensar. A gente sempre tem que olhar pra essa criança como uma criança e não com a nossa mentalidade de adulto. Eu contei pra Bruna que quando eu fiz a minha cirurgia da apêndice, no primeiro e no segundo dia eu tinha muita dificuldade em fazer xixi. Eu ia no banheiro, mas parecia que eu não sentia, não descia o xixi, porque era anestesia, enfim. E é isso que acontece com as crianças quando elas não usam mais a fralda, porque elas estão descobrindo o corpo delas, é o que a Bruna falava antes. Então imaginem, elas não sabem que o xixi sai por ali, que o cocô sai por ali, é muito difícil para elas. Então às vezes demora realmente um mês para a criança descobrir que realmente essas partes do corpo têm uma função, uma necessidade, né, fisiológica, enfim, importante para elas. Mas isso às vezes demora, então que a gente tenha paciência e respeite o tempo da criança. Isso aí. Tá? Já aproveitando então... Oi, Fer, linda! Então já aproveitando... Rafa! Ai, interna, piada interna, gente. Piada interna, passa. Que vergonha. Ai. Aproveitando então agora, que bom ouvir isso de vocês, porque os familiares sempre vêm com muitas opiniões. Outra pergunta que nós recebemos ontem. A criança faz algo ou diz algo que as pessoas acham engraçado, tá? E essa criança começa a chorar. E aí ontem a Bruna diz assim, a gente lembrou da Liz, porque a Liz da Bruna, às vezes quando ela é muito engraçadinha, né? Então às vezes ela fala algumas coisas e, oi Bruna, e a gente diz assim, começa a rir, ela fala assim, não ri de mim. Como ela diz, não é rir. Não sorri. Não sorri de mim. Não sorri de mim, ela fala, né? E é interessante, né? Primeiro eu quero falar sobre essa questão assim do julgamento, né? Porque essa mãe também que nos trouxe,
ela é a única dentro do contexto, assim, familiar, talvez o pai também um pouquinho, né, que abriu o olhar para a educação respeitosa. E quando eles estão em família, por exemplo, a criança faz uma birra e todo mundo espera que a mãe bata na criança. E não é isso que ela faz, né? Ela até contou pra nós um episódio que ela saiu de cena com a criança, que ela sentou com a criança no quarto e disse pra criança, filha, pode chorar e eu estou aqui. Né? E quando ela saiu do quarto, depois da criança ter se acalmado, todo mundo perguntou pra ela se ela tinha batido na criança e ela respondeu que não e contou o que ela tinha feito. O que acontece, gente? A nossa geração de pais, né, tipo de avós, na verdade, ou tios que nós temos, para eles o normal é que a gente bata, que a gente repreenda, que a gente humilha, que a gente grita. Então, quando a gente não faz isso, para eles nós estamos fora do normal. E tudo bem eles acharem isso, né? Porque eles não conheceram uma forma diferente. O que acontece é que nós precisamos estar conscientes dessa nossa mudança para enfrentar, né, esses olhares curiosos, talvez olhares de julgamento. E a gente tem que saber que a gente vai passar por isso, né? Aí, nessa questão, por exemplo, tipo... outra coisa também que quero falar, antes de entrar no que a Liz fala, né, e no que essa criança também não gosta que sorriem dela, é que os adultos, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, a brincadeira com a criança era incomodar a criança. Essa era a brincadeira que adulto sabia fazer com criança. Por exemplo, os meus tios, eles se divertiam quando eles incomodavam eu e minha irmã. Né? A gente até lembra que tinha um tio que lambia, assim, sabe? A gente, assim, pra incomodar, e a gente brigava e gritava, e daí eles davam risada. Achavam divertido. Então, esse era o jeito de brincar. Então, vou te pegar, entendeu? Eles não sabiam brincar com criança. Aí, o que acontece? Quando uma criança faz alguma coisa, porque criança naturalmente é engraçadinha, é fofinha, é uma fase linda da nossa vida como ser humano, é normal e natural que adultos achem aquilo engraçado, né? Porém, quando a criança chora, ela está demonstrando, ela está dizendo que ela não se sente confortável com aquela situação. E cabe nós, pais, permitir que ela esteja em um ambiente de respeito. E aí, por exemplo, quando a Liz, várias vezes eu dou risada de algumas coisas, né? Mas eu me controlo muito agora já, depois dela ter demonstrado muito que ela não gosta, que ela conseguiu verbalizar. Primeiro ela chorava muito, daí a gente ia lá, acolhia, se desculpava, né? Mas agora eu já aviso. Né? Eu aviso, não sorri dela, ela não gosta que sorri dela, né? Então assim, porque ninguém dá risada assim querendo magoar, né? Mas é importante que as crianças saibam que, por exemplo, foi da situação que nós rimos, não foi de você, não foi do teu jeito. Então assim, porque tudo isso depois pode refletir na autoestima também, né? Então é importante que nós pais conseguimos assegurar que eles se sintam bem para se expressar. Então assim, pessoal, embora ela faça coisas engraçadas, não riem dela, né? Então assim, ontem, por exemplo, eu saí com eles e a gente foi fazer um piquenique lá no meio do mato com a minha comadre, e aí eu não sei o que a Alice fez lá, e daí eu já olhei e já disse, ninguém sorri. Então assim, e ela vai também devagarinho se acostumando, né? Aí, por exemplo, acontece um episódio que a gente dá risada, né? Tipo, da situação, não dela em si. E aí eu chamo ela e digo, tá vendo, filha? A gente tá rindo porque aconteceu isso. Não é de uma pessoa. Entende? A gente vai ajudando nesse processo aí de entender que não é comigo, né? E sim com a situação. Mas o maior ponto aqui é o respeito, tá? Carol. Achavam lindo incomodar. Eu ficava muito brava, chorava muito, ficavam falando, tá brava? Isso me marcou muito. Era assim. Era assim. Respondendo essa pergunta assim, e o que fazer? Porque nesse relato ontem a mãe falou, né, que ela tirou, porque a criança ficou nervosa porque os adultos estavam rindo dela. A mãe tirou, levou pro quarto e disse, filha, pode chorar, a mamãe está aqui. Então assim,
quando isso acontece, às vezes, que nem a Bruna falou, fala para essas pessoas, né? Às vezes é difícil falar quando são familiares, avó, enfim, né? Então, assim, acolhe essa criança, respeita você enquanto mãe, se você tem essa coisa de educação respeitosa, chama essa criança e explica realmente, coloca pra ela, olha, filha, eu te entendo, eu sei que você tá chateada, e eles não estão rindo de você, a mãe tá aqui realmente pra você chorar. Porque, vamos parar pra pensar, gente, estamos nós no meio de 10 pessoas e a gente fala uma coisa errada, tá? Acontece muito, não acontece? E todas as pessoas, quando você olha pro rosto das pessoas, tá todo mundo olhando pra você e rindo. Como você vai achar graça disso? Às vezes a gente até vai fingir, tipo, ai, errei, né? Mas a gente não se sente bem, só que a criança não tem a nossa maturidade. E normalmente a risada de nós adultos é uma risada muito verdadeira, porque a gente realmente achou aquilo engraçado. Então a gente dá aquela gargalhada. E se a gente olhar pelos olhos da criança, como deve ser? Você está lá, pequenininha, no meio de adultos grandes e todos eles rindo. Então a gente precisa ter essa empatia de dizer que realmente não é um lugar confortável de estar, né? Não é um lugar onde nós gostaríamos de estar. Então a gente precisa compreender e acolher e pedir para esses adultos, por favor, contenham-se, né? Eu sei que ela é engraçadinha, eu sei que ela é fofinha, mas contenham-se para que ela não se sinta envergonhada, né? E quando a criança se joga no chão, grita muito, chora quando falo que não pode algo. Não estou sabendo lidar. Fico muito nervosa e quase nem consigo pegar ela em meu colo para levar em outro lugar. Ótimo. A gente vai deixar essa pergunta pro final, tá? Vamos terminar essas e aí a gente responde rapidinho essa aí, tá bom? Me ajuda a lembrar, pode ser? Sim. Tá. Rapidinho, gente. Estamos terminando aqui, nós estamos anotados aqui as perguntas. Sobre o Work Fase 2. Só porque a gente combinou que a gente ia responder as da caixinha ontem, mas depois a gente responde essa rapidinho, tá? Sobre o Work Fase 2 de pais, na expectativa para a nova data. Gente, como nós falamos no início, nós estávamos com vários works marcados, inclusive o Fase 2, que os pais estavam esperando muito, né? O The Profs também estava programado para o dia 13. Gente. Mas, infelizmente, não vai ter como acontecer presencialmente. Então, nós estamos aí organizando um curso para profs, né, online. E a nova data, Jaque, que tá muito ansiosa, não está definida, tá? Mas... Porque, na verdade, a gente tá vivendo um dia de cada vez, né? Então, assim, com essa situação, a gente nunca sabe que decreto que vai sair, como é que as coisas vão evoluir, né? Mas assim que tudo se estabilizar, a gente marca e avisa vocês aqui. E é que agora tá tudo um pouquinho mais difícil porque a Bruna tá no Paraguai, né? Então, mandem ela voltar pro Brasil. Eu sempre sou a culpada, né? Eu sempre sou a culpada. Expliquem pra ela que o lugar dela é no Brasil, Fernando Berwanger. Não tá na live, tá trabalhando. Tá, vamos lá, rapidinho. Vejo vocês trabalhando juntas tão felizes e penso como devem sentir a falta. É isso que eu tô falando! Como devem sentir a falta quando estão longe. Sentimos sim. Verdade. Como não me culpar em querer um tempo só pra mim? Essa foi uma pergunta de uma mãe, então vai lá, divide a mãe responda. Eu acho tão interessante, quando eu vi essa pergunta, realmente é uma coisa que eu acho que pega todas nós mães. E como a gente passou pelo Dia da Mulher, então eu acho que também a gente pode trazer isso pro lado de profs também, né? Tipo, ontem a gente fez aquele rios brincando, né? Tempo livre, que tempo livre, né? Professor tá sempre planejando, mãe tá sempre pensando ou cuidando de filho. Então, assim, eu acho que talvez a gente precisa contrariar esses pensamentos de culpa, né? Por quê? Porque a gente só vai ser uma boa mãe, uma boa professora quando nós estivermos bem com nós mesmas. Então, assim, ter um tempo só para você não é um privilégio, é uma necessidade. No momento que você enxerga isso como uma necessidade, quais são as nossas necessidades fisiológicas, por exemplo? A gente precisa ir no banheiro, a gente precisa dormir e ninguém se sente culpado por fazer isso, certo?
Então, quando você enxergar o teu autocuidado, o teu tempo para você como uma necessidade, você vai dizer, não preciso sentir culpa disso. Isso é necessário para mim, né? Teve uma vez... isso também é legal, que eu queria... Ai, gente, você sabe que eu sou assim, né? Ai, que coisa. Eu devia ter um script, assim, para falar só o que eu anoto. Não, mas o que eu lembrei agora é por causa do Dia da Mulher. Como é... incrível a gente ser mulher. E aí, no Dia da Mulher, eu me lembrei do fato que aconteceu, como a gente precisa valorizar a nossa singularidade feminina. Um dia aconteceu de uma mulher estar assim comigo, daí nós estávamos assim lado a lado, daí o Enzo estava por ali e ela me disse assim, ai, teu filho já tem 10 anos, eu falei assim, daí ela me disse assim, vê se ensina ele a lavar louça. Porque a minha filha não vai querer homem que não faz nada em casa. Ela me falou assim. E primeiro eu pensei, quem disse que meu filho vai casar com a tua filha, né? Mas tudo bem, isso eu não falei. Aí eu disse pra ela assim... vê se ensina a tua filha a cortar grama. Ou a trocar um bico de luz, matar barata, caçar o rato no forro. Porque, né... meu filho também vai querer alguém que ajude ele a fazer essas coisas. Claro que foi ironizando, né, que eu disse isso, mas para mostrar que às vezes a gente espera uma igualdade irreal, né? A gente precisa de igualdade quando se fala em dignidade e em respeito, né, como mulher. Mas a gente não precisa tentar nos igualar ao homem, porque essas são as nossas diferenças, né? As diferenças são as que nos completam, né? A gente consegue se sentir segura quando, por exemplo, né? Porque morro de medo de dormir sozinha, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar a nossa singularidade feminina, nos dar a oportunidade de nos cuidar, né? Porque é isso, esse é o nosso encanto, né? De ter nascido mulher, né? Então a gente enfim. Vocês entenderam, né? Ela quer falar tudo. Eu pego assim, ai, gente. Organizem as minhas ideias aí, tá? Aproveitem o que serve, o que não serve, joga fora. Vamos lá, vamos voltar pra pergunta então. Tá. Última então, pra finalizar, a gente já tá passando o nosso tempo combinado e programado, mas pra finalizar a gente vai responder essa então da mãe que perguntou aqui sobre a birra, né? No caso, se joga no chão, chora, eu fico tão nervosa que eu não consigo pegar. 2 anos e meio ela tem, né? Esse é o ponto, né? A gente sempre fala assim, a idade é o ponto principal. A idade sempre é um fator importante. Porque a gente precisa pensar assim, que a gente precisa não, né? A disciplina positiva nos traz isso e numa educação respeitosa, né? E pela neurociência, enfim, por todos os estudos, a gente precisa entender que uma criança de 2 anos e meio ainda não tem a capacidade de autorregulação, de se controlar, de controlar as emoções dela sozinha. Às vezes ela vai... Às vezes sim, muitas vezes acontece, né? Mas na maioria das vezes ela vai precisar da ajuda de um adulto para se acalmar. Então, assim... dicas práticas de quando isso acontece, choro, birra, enfim, o adulto, né, como a mãe falou, eu fico nervosa que não consigo pegar e levar para outro lugar, tirar dali. Às vezes isso não é necessário, só abaixa às vezes e diz, você quer um abraço? Ou então, eu estou vendo que você está nervosa, quando você se acalmar nós podemos conversar. Só fala isso e se afasta, não precisa ficar ali de plateia na birra, porque às vezes a criança vai ver que tu tá ali só esperando ela fazer mais birra e que alguma coisa vai acontecer, porque esse é o nosso automático, né? Então, às vezes, só abaixa e pede, né? Você quer um abraço, eu te entendo, enfim. Eu acho que é legal essas dicas práticas que tu deu, mas eu gosto também de que a gente compreenda o que acontece nesse processo. Então, uma criança de 2 anos e meio, como a Edna disse, ela não tem essa habilidade de autorregulação porque ela não tem desenvolvido o seu córtex pré-frontal, que é responsável pela razão, pela tomada de decisão, pelo pensar, entendeu? Então, ela não tem isso desenvolvido. Por exemplo, agora eu vou parar de chorar, ou agora eu vou chorar mais porque minha mãe está olhando. Não tem isso, entendeu? Então, ela é comandada pelo seu sistema límbico, tá? Quem participou do workshop sabe como que funciona isso.
Então, se ela é comandada pelo seu sistema límbico, o sistema límbico é sistema de emoções, entendeu? Aí, a mãe veio lá e disse, não pode pisar na grama. É uma frustração. Então, o sistema límbico dela vai responder a isso. Então, o que ela vai fazer de primeiro? Ela vai chorar. Aí, não adiantou ela chorar, então ela vai intensificar um pouquinho para ver se resolve, entendeu? Porque ela está sendo comandada pelas emoções dela. E ela, em seus 2 anos e meio, não tem, assim como nós temos a possibilidade de parar e dizer, não, peraí, o que eu faço nesse momento, né? Então, assim, veja só, você que é a mãe, que é a adulta, não consegue controlar o teu nervosismo. E tá tudo bem, não precisa conseguir de fato todas as vezes, né? Mas só para comparar, nós adultos com o nosso cérebro desenvolvido temos dificuldade em nos autocontrolar também, certo? Então a gente espera que uma criança que veio à Terra faz 2 anos e 6 meses consiga isso. Compreende como é irreal a nossa expectativa? Então, assim, se a gente consegue entender que as emoções realmente falam, né? Por exemplo, se eu tô nervosa e eu não tô pronta para acolher, então, olha só, então as minhas emoções estão falando mais alto, porque na verdade eu sei o que eu deveria fazer e não consigo fazer porque estou nervosa. Então a criança, ela não sabe o que ela deveria fazer, porque ela não tem o racional desenvolvido. Então o que resta para essa criança? Chorar, se jogar no chão, gritar, brigar, é o que resta a ela. O que nós, enquanto adultos, nos cabe de responsabilidade? Compreender esse desenvolvimento. E nesse momento, né, de nervosismo, decidir. A primeira coisa, decida o que você vai fazer com aquele comportamento. E com o seu, em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar com o seu. Então, assim, por exemplo, como evitar talvez a birra? Por quê? Porque a criança, quando ela vai se frustrar, sim ou sim, ela vai chorar. Não é uma coisa assim que ela vai... A gente não precisa dizer, eu digo que não e tá tudo bem. Não vai acontecer, gente. Quando nós recebemos um não, a gente tenta, mas não dá desse jeito, mas não dá daquele jeito, mas não podia ser assim, porque a gente vai buscando... Bom, a Edna não sabe ouvir um não. A gente falava disso ontem. Ela tá vendo uma plaquinha aqui pra porta e a plaquinha, né, a fábrica, ela faz a plaquinha retangular. Não, ela quer a plaquinha redonda. E o cara disse, não dá pra fazer redonda. Mas tem certeza que não dá? Vem aqui olhar a porta, não sei o que. O cara veio, olhou, e daí ela disse, tu tem certeza que não dá? Aí o cara disse, vou dar um jeito, que é difícil cortar, mas vou fazer pra ti, entendeu? Então nós adultos também somos assim, a gente também se frustra quando uma coisa não sai do nosso jeito, quando a gente quer uma coisa e não... Gente, é bullying, tá acontecendo bullying ao vivo nessa live. Verdade, eu posso afirmar. Gente, então assim, a gente precisa parar de achar que criança é robô. E agora entrando nessa questão, ontem a gente falava disso, não é ruim a gente não aceitar o não enquanto adultos. E às vezes quando as crianças não aceitam o não, ou enfim, essa questão da birra, não é teimosia às vezes, entende? A gente não pode usar como teimosia isso, porque é normal, entende? Ela é uma pessoa que depois vai ser resiliente, não é teimosa, entende? Persistente. Persistente. Mas deixa eu falar uma coisa, então aqui pra essa Fechar mãezinha, só pra fechar esse parênteses aí, enquanto eles são bem pichucos, assim, enquanto eles não têm autorregulação, enquanto a gente não conseguiu desenvolver neles essa capacidade de compreender, tá? Enquanto a fala não tá bem desenvolvida, busca dizer e redirecionar para o que entende? Para o que pode. Então, assim, na grama não pode pisar, mas você pode vir aqui, nesse lugar aqui, você pode caminhar aqui, você pode caminhar por cima dessa linha aqui no piso da casa da vovó. Você não pode pegar o controle, então, assim, tira o controle de perto, né? Teve ali uma pergunta também essa semana sobre isso, né?
e mostra o que é possível. Então, assim, redireciona, tipo, não chega lá dizendo, não mexe aí, não pega o copo, não, porque é uma coisa assim, gente, se nós estivéssemos no lugar da criança, a gente não ia aguentar. Aí a gente fala, não, a criança chega nos 3 anos e meio, 4, vem almoçar, não. Vamos tomar banho, não. Aí, né? E às vezes, e piora na adolescência. Chega nos 4, 5 e depois piora. Então, assim, redireciona, busca dizer o que ela pode fazer, dá né? escolhas. Dá escolhas, diz, olha filha, isso aqui não é possível agora, mas você quer isso ou isso? Falou da pausa, dá uma pausa positiva, falou? Não falei, que a pausa positiva ela é um pouco mais, mas é interessante assim, ó, se você estiver pronta para acolher, primeiro trabalha teu autoconhecimento, faz você a tua pausa positiva, busca entender como que você se acalma, se você precisa sair, respirar, precisa tomar um copo d'água, precisa ir no banheiro, lavar o rosto, molhar um pouco a nuca, molhar os pulsos, respirar, faz você a tua pausa positiva e depois, né, quando você estiver pronta para acolher e ajudar a criança, pega no colo e diz, vem se acalmar com a mamãe. Vocês podem ter em casa um lugar para se acalmar, tipo, quando eles são pequenos, precisa ser junto, né? Então, assim, a poltrona da calma, senta com a criança lá, aqui a gente se acalma, põe uma musiquinha no celular bem de leve, vamos respirar, se precisar chorar, deixa chorar, entendeu? É assim que a gente aprende a lidar com as nossas emoções. E lembrem que a raiva não educa, que a calma que educa. Não é hora de ensinar no momento de birra, tá? Gente, falamos, né? Meu Deus! Olha só, todas as quintas-feiras, às 8 horas, nós temos as nossas lives, tá? Muito, muito obrigada, super feliz ouvindo vocês. Um abração pra vocês são ótimas, querida. Obrigada, tá? Sigam acompanhando, vai ter muito conteúdo legal nos próximos dias aqui no Insta. Professores, fiquem ligadinhos que vai sair um curso super bacana. Os papais que estão esperando os works, a gente vai estar avisando vocês a nova data, tá? E obrigada a todos que estavam aqui participando com nós. E dúvidas, perguntas, vocês sempre podem ir mandando lá no direct, quando a gente abre as caixinhas, que a gente responde vocês. Isso aí, gente. Um beijo. Beijo, Obrigada beijo. pela participação de vocês.